Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Tudo bem? Eu sou o professor Pedro Barroso. Estou mais uma vez passando por aqui para falar para você sobre oratória, a arte de levantar, falar e vencer. Mas antes, você terá de enfrentar e vencer o fantasma aterrador do medo de falar em público. Mas se você não tem este medo, no entanto, quer aperfeiçoar, quer aprimorar a sua arte de levantar, falar e vencer através da oratória, aqui é uma grande oportunidade. Pois bem, eu gostaria que você, antes de mais nada, desse um like aqui embaixo. Um like é muito importante, não custa nada para você. Também fizesse um comentário, se inscrevesse no canal, se não estiver inscrito ou inscrita. Ora, muitas pessoas, são muitas as pessoas que sofrem antecipadamente, antes de se apresentar em público, elas com certeza entregam o seu controle emocional às pessoas. Ora, inclusive, existem alunos e alunas que me diziam: professor, eu sofria um mês antes de apresentar um trabalho na academia, na faculdade. Pois bem, por que isto? Muitas dessas pessoas, elas têm medo de fracassar publicamente, de demonstrar fraqueza publicamente. E ela acha que fazendo isso, será abandonada, desprezada, vilipendiada pela comunidade, pelas pessoas. Para isso é necessário que, antes de mais nada, você tome suas providências. Dentre elas, fazer um curso de oratória, seja comigo, ou seja com uma outra com uma professora, com um professor. Existem boas profissionais, bons profissionais, né, que você deve recorrer. No entanto, procure sempre um expert, um especialista. Vou aproveitar para puxar a brasa para a minha sardinha. Eu trabalho com oratória desde 1972, desde priscas eras. Você não era nascida, não era nascido, seus pais não eram nascidos, porque eu sou da época de Matusalém. Não significa que eu não esteja atualizado, que eu não me atualize. Eu trabalho com a oratória 4.0, que a gente faz o alinhamento da oratória tradicional, a expressão corporal, a voz, o conteúdo, as emoções, né? A gente faz essa mistura saudável e comprovada de que dá certo, essa mistura funciona, misturar a oratória clássica com a inteligência artificial, com as novas plataformas. É muito importante isto. Você não pode separar hoje uma coisa da outra, que a gente chama de oratória 4.0, que é nada mais, nada menos do que associar a oratória clássica com as novas tecnologias. Dentre elas, você faz audiências online, usa plataformas para dar aula e etc. Pois bem, e aí as pessoas que entregam antecipadamente o seu controle emocional ao público, claro que essa pessoa está fadada ao fracasso retórico. Pessoas que têm conteúdos imensos, são verdadeiros poços de sabedoria, mas entrega o seu controle ao medo de fracassar em público quando for se apresentar. E isso deixa a autoestima das pessoas lá embaixo. E eu estou aqui para lhe ajudar, e outras pessoas também, com certeza. Posso ter uma ideia? O medo que você tem de falar em público poderá deixar você no limbo da sua profissão, né? Isso é muito importante. E poderá também causar outras coisas mais. Eu vou ser aqui um tanto exagerado, mas eu vou ter de lhe dizer. Existe um personagem escrito por Dostoiévski, o escritor russo, para mim, o maior escritor da humanidade.
ele escreveu vários livros, Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Recordação da Casa dos Mortos, Memória de um Jogador, e outras mais. E contos fantásticos, né? Isso é realmente, dentre eles, Noites Brancas, que é a minha paixão. Noites Brancas, grande obra. E uma obra muito forte, chamada O Homem do Subsolo, também tem Adócio e outras tantas. Agora, esta obra, que ele trata de um personagem, um estudante de direito, um jovem estudante de direito, e por incrível que pareça, existem muitos estudantes de direito, muitos advogados, inclusive criminalistas, que não leram esta obra, Crime e Castigo, que o personagem de Dostoiévski, que o personagem é um jovem estudante acadêmico chamado Ramonovich Raskolnikov. Este rapaz, este acadêmico, ele tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas, uma dificuldade imensa. E a pessoa, quando tem dificuldade de se comunicar, ele leva uma vida muito interna, muito introspectiva. E paranoias podem acontecer. E nele aconteceu de uma forma muito radical, né? Raskolnikov, ele assassinou 2 mulheres com machado, a machadadas. Primeiro ele assassinou uma velha, uma senhora agiota, né? Depois ele matou a meia-irmã da agiota. Ele achava que, né, o autor, o personagem, ou melhor, que matou por uma questão filosófica. Mas ele era um cara que se isolava das pessoas. Ele tinha dificuldade de comunicação. E a dificuldade de se comunicar é algo aterrador. Ou melhor, cria vários demônios dentro da gente. E não faltam, ou melhor, pessoas para colocarem demônios dentro da gente. Por exemplo, quando você entra na faculdade, uma das primeiras coisas que os colegas mais antigos dizem a você é a seguinte: cuidado com a apresentação do TCC. A apresentação do TCC é algo aterrador. E a pessoa fica com medo de se apresentar. Muitos abandonam até o curso quando está próximo da apresentação do TCC. Esse medo é implantado no sistema neural das pessoas, certo? É uma responsabilidade muito grande. E por conta do acadêmico não procurar alguém para lhe orientar, ela muitas vezes abandona o curso. E, infelizmente, a faculdade não prepara as pessoas para esta jornada que é levantar, falar e vencer. Apresentar de forma digna, com estética, com arte, com expressão corporal, com uma voz cheia de nuances, de acordo com a situação, o vocábulo, o tópico frasal, com uma emoção equilibrada, com a indumentária certa, e assim sucessivamente. A academia, infelizmente, não prepara. Quando eu citei Dostoiévski, é porque é um autor que merece ser lido, e o orador, ele não pode passar um dia sem uma linha. Ele tem de ler diariamente. E quero lhe dizer muito mais, que a oratória é uma arte meritória. Não precisa você ter um pai governador, uma mãe desembargadora, juíza, um grande empresário. É uma arte tangível ao alcance de qualquer pessoa. Ela é meritória, tranquilo. E não tem esse medo aterrador de querer agradar as pessoas, de ser criticado, né, de fracassar, de ser abandonado por conta disso. Não, isso não existe. Procure um profissional para lhe orientar. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, o pai da oratória, o grego Demóstenes, ele era gago. E a primeira vez que se apresentou em público foi um horror, foi um fracasso total. Ele não concluiu a sua oração, o seu discurso, abandonou. Mas quando ele retornou, se tornou o maior tribuno grego.
Você veja que resiliência, que vontade hercúlea, ele venceu até a forma de se comunicar. Ele era gago. Visto? Então, siga este exemplo. Claro, eu não quero aqui dizer que outros oradores gregos não eram importantes. Eram importantes, sim. Olha, tem uma pessoa que eu acho o máximo, que é Górgias de Leontinos. Górgias de Leontinos. Inclusive, Platão tem um diálogo chamado Górgias, né, que ele fala sobre os sofistas, sobre os oradores, né, sobre os comunicadores da época. Portanto, você não se entristeça por conta disso. Tem solução, certo? Por exemplo, eu nunca me deparei, eu lhe digo isso, não com petulância, com orgulho, com empáfia. Não, mas é verdade. Eu nunca me deparei com alguém que tivesse medo, um medo aterrador de falar em público, que não tirasse esse medo. Eu brinco com os meus alunos, dizendo o seguinte: eu nunca vi rastro de cobra e nem couro de lobisomem. Nunca vi. Sabe? E aí eu consigo tirar. Claro que outras pessoas tiram também, mas eu tenho que puxar brasa para minha sardinha. Certo? Portanto, não se engane com isto. Não brinque com a sua imagem. Se você tem os melhores tesouros para entregar à humanidade, não deixe no seu cofre. Retire e distribua para as pessoas. E você vai ver o quanto vai ser importante. Porque muitas pessoas têm a melhor imagem a seu respeito. Porque você não abriu a boca. Porque você tem os melhores conteúdos. As pessoas têm a melhor imagem a seu respeito. E quando o mestre de cerimônias lhe dará a palavra de surpresa ou não, você passa a ser um fiasco. E sua imagem realmente passa a ser prejudicada. E as pessoas dizem: poxa, eu tinha uma imagem tão superlativada de fulano ou de cicrana, né? E depois que falou, foi uma apresentação pífia. Fiquei decepcionado. Fiquei decepcionada. Portanto, nos procure, porque eu estou aqui à sua inteira disposição. Porque eu não vou deixar você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta em hipótese alguma.